Alô? Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, bom, primeiro eu quero falar desse momento muito crítico que nós estamos vivendo, mas ao mesmo tempo eu quero dizer que eu só topei relatar essa medida provisória após avaliar tecnicamente todos os pontos que estão relacionados à regularização fundiária no Brasil. Fiz a interlocução com a Frente Parlamentar da Agropecuária, com a Frente Parlamentar Ambientalista, com o Movimento Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura. Ouvi também a academia, o FMG, PUC-Rio e principalmente os técnicos do governo, do INCRA, do Ministério da Agricultura. Primeiro ponto, que o nosso relatório, ele garante que uma mensagem que o Brasil passa há muito tempo para o mundo é que vale a pena ocupar terra, que de 6 a cada 7 anos o governo faz uma nova lei. Mas no nosso relatório, o primeiro ponto foi manter o marco regulatório de ocupação, ou seja, a Lei 11.952 de 2009, a Lei 2.651 de 2012 e a Lei 13.465 de 2017. Ou seja, não haverá mais vez para quem ocupa a terra e acha que de 6 em 6 anos essa casa vai aprovar uma nova lei para legalizar essa terra. Primeira decisão importante no meu ponto de vista. Segundo ponto, há 35 anos atrás, quando eu iniciei como extensionista rural, para fazer a verificação de uma área era preciso colocar um aparelho nas costas, ir lá, visitar toda a gleba, fazer as medições. Hoje a tecnologia moderna, o menor pixel de um satélite são 6,25 hectares, que eu consigo inclusive olhar se há ali insuficiência de micronutrientes na planta. Então esse é o ponto fundamental que se chama geossensoriamento remoto. É a utilização da tecnologia moderna para garantir que milhares e milhares de agricultores de pequeno porte tenham acesso ao documento da terra. Porque aquele proprietário que não tem o documento da terra é igual ao cidadão que não tem identidade e CPF. E aí eu me detive a estudar a estrutura fundiária, a estratificação das 214 mil propriedades do INCRA ou da União. E dessas 214 mil propriedades, nós temos 78% que tem até um módulo fiscal. E para você que está nos acompanhando, o módulo fiscal é a menor parcela de uma terra onde uma família consegue ali sobreviver vivendo da exploração ali sustentável daquela terra, que no sul do Brasil são 5 hectares, mas na região norte, região amazônica, a média é 85, mas pode chegar a 110 hectares. Então, dessas 214 mil propriedades, que é foco dessa medida provisória, 78% tem até um módulo fiscal. Até 6 módulos fiscais são 97% dessas propriedades. E aí é importante saber por que nós tomamos essa decisão dos 6 módulos fiscais. Primeiro, que nós estamos garantindo que eles tenham acesso a essa tecnologia moderna que é o sensoriamento remoto. Mas não basta o que tem dito aí, que as pessoas às vezes leram só a medida provisória, não basta eu fazer uma declaração que eu sou proprietário. Ele precisa apresentar ali 10 documentos, 10 quesitos que nós estamos condicionando na medida provisória. Primeiro, apresentar o cadastro ambiental rural, regularizado. Depois, apresentar uma planta com a responsabilidade técnica. E você que está aí na cidade, é como se eu fosse fazer um prédio e ter que ter um engenheiro civil. Depois, ele não pode ser proprietário de outro imóvel, não ter sido beneficiário de regularização ou de qualquer outro assentamento, não ser funcionário público, comprovar a ocupação da terra, e aí vem a importância, antes de 2008, porque as leis que já existem, essa foi a medida mais importante que nós tomamos, nós estamos remetendo o marco temporal de ocupação às leis que existem, que eu já citei aqui. Não ter trabalhadores em condição ao trabalho análogo ou trabalho escravo. Também não ter indícios de
de fracionamento fraudulento, ou seja, se eu estou com a minha propriedade ocupando uma parte da propriedade do meu vizinho e não ter nem um embargo, uma infração ambiental. Se isso tiver, ele perde a condição de utilizar essa tecnologia moderna do sensoriamento remoto. Bom, só com essas duas medidas, nós saímos, e aqui a análise que está no site do próprio INCRA, feito pelo professor Rajão, lá com um grupo de estudiosos, se tivesse, da medida provisória como ela foi enviada, seriam 12 milhões de hectares passíveis de regularizar. Se eu passasse esse marco regulatório, como parte do relatório da comissão mista, já seria para 15 milhões e meio de hectares. Mas com essa decisão de manter o marco regulatório, dessas 214 mil propriedades do governo, são 5,9 milhões de hectares. Mas não para por aí. Por exemplo, as terras quilombolas, dos ribeirinhos, comunidades tradicionais, elas estão protegidas no meu relatório. Elas não são passíveis de reforma agrária. Os assentamentos também estão contemplados na Lei 13.465 de 2017. Outros pontos que são fundamentais: estamos condicionando o governo a fazer um site dedicado a essa política pública importante até o dia 21 de dezembro de 2021. Outro ponto que é muito importante: o INCRA, que no final da década de 80, início da década de 90, ele tinha 5 atribuições e quase 10 mil servidores. Hoje o INCRA tem 18 atribuições e 30% desses servidores dedicados, que trabalham. Por isso nós estamos permitindo no nosso relatório que o INCRA faça parceria com os estados, com os municípios, com as universidades, com as EMATERES, que tem escritório em 5.300 municípios do Brasil, com os cartórios. Para que ele fazer essa parceria? Fazer essa parceria para que eles instruam os processos de regularização. Qual que é o pior para o Brasil? O pior para o Brasil é ficar igual está, porque nós sabemos que foi feita uma lei em 2009, uma em 2012 e outra em 2017, e nada aconteceu em relação à regularização. Então, portanto, eu quero aqui, presidente, e todos que vocês estão nos acompanhando, até os 6 módulos fiscais, nós estamos permitindo até um módulo o documento do agricultor e a conferência pelo INCRA, o cruzamento desses dados. Não queremos dar ao INCRA a atribuição das questões ambientais. Já tem o IBAMA, tem os órgãos estaduais, a FUNAI, o ICMBio e a SPU, porque cada um desses imóveis, para serem habilitados a serem regularizados, precisa passar também numa Câmara Técnica, onde todos esses órgãos federais e estaduais terão que serem ouvidos. Então, até os 6 módulos fiscais também não é uma tese aleatória. Desde 2011, quando eu cheguei nessa casa, eu tenho um projeto de lei onde eu estou propondo que o enquadramento da agricultura familiar, em vez dos 4 módulos, que seja estendido até 6 módulos fiscais. Ou seja, não vamos condenar o agricultor de pequeno porte à medida que ele acessa uma política pública, o PENAI, ou o PRONAF, a hora que ele acende um pouco e consegue aumentar o tamanho da sua propriedade, aí ele deixa de ter apoio do governo. Então, por isso, também que nós estamos propondo aos 6 módulos fiscais. Bem, presidente, esses são os temas, os pontos mais estratégicos do nosso relatório, que eu tenho certeza que, se alguém tiver qualquer questionamento, não é sobre o nosso relatório, do meu relatório, porque eu me baseei nessa estratificação, nos dados públicos que estão no site do INCRA e, principalmente, colocando as travas necessárias para que o Brasil dê uma mensagem para o mundo de que a regularização fundiária, nós vamos ter a oportunidade de ter 214 mil proprietários, até 6 módulos fiscais, que vai nos ajudar a cuidar do maior patrimônio da nação, depois da nossa gente, que é o nosso território. É lá que nós precisamos saber se vai cuidar para não ter desmatamento ilegal, cuidar para não ter as queimadas, porque se nós não fizermos isso, nós vamos continuar igual nós estamos. E aí alguém vai ser responsável pelos danos que estão acontecendo. Ressaltando que, por exemplo, saiu numa grande rede de televisão mostrando lá uma reserva.
ela, com o nosso relatório, ela está protegida, porque ali foi um desmatamento depois do marco regulatório que nós mantivemos. Então, aquela terra está protegida também. Então, presidente, quero aqui agradecer a confiança de Vossa Excelência, a confiança dos que toparam fazer esse debate. Eu tenho certeza que foi preciso ter coragem para falar essas verdades, enfrentar esse tema, que é fundamental. E uma coisa é certa, os outros 3%, que são acima de 6 modos fiscais, eles vão seguir o que manda a lei também, a vistoria prévia. E uma daquelas 10 travas, daqueles 10 quesitos, e qualquer um desses agricultores, ele tiver dúvida, ele vai ter que se enquadrar na lei da vistoria prévia. Portanto, presidente, agradeço aí a oportunidade e nosso relatório já está muito debatido e está à disposição de todos os colegas parlamentares e toda a sociedade e população brasileira no site da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, presidente. Comunico o quê? Tempo de líder? Pode usar, só vou fazer a leitura da medida provisória, pode usar o tempo de líder. Comunico às senhoras deputadas e aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício 87 de 2020, que encaminha nos termos parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal